Tendo transformado a dor da pessoa em sofrimento, aí é o momento de você fazer o seguinte, tá? Você vai dar uma nova esperança para ela. Ela vai falar para você o que mais fez sentido, e quando ela falar o que mais fez sentido, você vem para o passo 6 e em cima do que mais fez sentido para ela, você vai explicar como será feito para resolver, já apresentando o seu método, tá? Já apresentando o seu método de uma forma aonde você vai falar para ela o que e não como, tá? Então, aqui é o momento onde você dá uma nova esperança para o seu cliente. Como, né? Aqui você mostra o que ela precisa. Aqui é o momento onde você mostra que ela precisa de você. Se você transformou a dor dela em sofrimento, aqui vai ser o momento onde você vai explicar um pouquinho sobre o seu método e só vai funcionar se você tiver transformado a dor dela em sofrimento. Se não, não vai fazer sentido. E também é um momento onde você falar o que ela precisa fazer e não como ela precisa fazer, tá? Mas e se ela perguntar, Edu? Porque olha só, muitas pessoas fazem isso. Quando eu chego nessa fase aqui, você vai lembrar. Quando eu chego nessa fase aqui, eu falo para você, sabe o que a gente precisa fazer? Tá. Eu te falei o que deu errado, agora eu vou te falar o que vai dar certo. O que vai dar certo agora é o seguinte, a gente precisa construir a sua linha do tempo, né? Na sua linha do tempo, a gente precisa olhar quantas pessoas você mesmo foi salvo e tudo mais lá atrás, tenha de tantos anos, etc, etc, etc e tal. E aí, quando você definir isso, a gente vai escolher uma para você salvar. E aí você já está olhando, então nunca tinha pensado por esse lado. E aí chega um momento que eu não só estou falando o que você precisa fazer, chega um momento que alguma de vocês perguntou como. E aí, quando essa pessoa pergunta como, aí é o momento que você falou assim, não, aí é o momento que você fala assim, calma, estou falando para você aqui o que a gente precisa fazer, mas tem partes que vai ter que ser lá dentro da nossa mentoria, porque aqui é muito pouco tempo para me te passar, existem vários detalhes, olha só, você já fazendo um leve pitch de vendas. Porque se a pessoa te pergunta como, tipo assim, ela já está prontíssima para comprar de você, tá? Então, o passo 6 é você explicar para essa pessoa, através do que ela fez sentido, ou seja, se ela falou para você assim, olha, o clínico geral fez sentido para mim, então a sua explicação ela vai ser de acordo com o clínico geral. Então você fala assim, olha, então para nós pararmos de se nos posicionar como clínico geral, a gente precisa construir a sua linha do tempo, porque a sua linha do tempo, entendeu? Então você tem que explicar de acordo com o que fez sentido para ela sempre ficar se conectada com aquela dor que você trouxe para ela. E lembrando, sempre falando o que ela precisa fazer e não como, tá? Mas pode ficar tranquila que daqui a um pouco tem ferramentinha que vai ajudar você a estruturar isso daqui. Vou deixar o trem mastigado para você, pelo amor de Deus, pode ficar tranquilo. Feito isso, mostrou para ela o que ela precisa fazer, aí é o momento de você fazer a pergunta. Você vai gastar aqui uns 5, 6, 7, 10 minutos no máximo fazendo isso aqui. Aí é o momento de fazer a pergunta. Vamos juntos resolver isso? O que que você acha da gente resolver isso juntos? Aí é o momento que a pessoa vai virar para você e ela vai falar assim, aqui é o momento onde a pessoa pergunta como funciona e quanto é. Se a pessoa não perguntar para você como funciona ou quanto é porque você errou nos passos acima. Exemplo, você perguntou, vamos resolver isso junto, ela nem pede como funciona e já traz a objeção que não é o momento dela. A sua venda está perdida, tá? Se isso aqui acontecer, foi porque você errou nos passos acima, você não gerou conexão, então a sua venda está perdida. Existem técnicas que você pode reverter? Existe, mas se você está começando agora, já errou no começo aqui, entendeu? Isso aqui, ó, técnicas para reverter a partir desse momento, elas funcionam geralmente com uma pessoa que é mais avançada. Igual, por exemplo, tem dia que eu não estou tão legal, tem dia que eu não tô tão bem, aí eu não consigo me conectar com a pessoa, mas como eu já estou num nível avançado, quando chega lá na frente, existem técnicas que eu posso utilizar e ainda reverter o jogo. Mas é algo que é muito esporádico que eu uso isso. Tá? Não é regra. Não é regra que eu uso, é muito exceção da exceção, tá? Então, se você perguntar para a pessoa, vamos junto resolver isso, e a pessoa já te trouxer uma objeção aqui sem antes perguntar quanto é e como funciona, venda está perdida. Mas se caso você falou para ela o que precisa acontecer e ela falou assim, sim, como funciona, eu quero saber mais, quanto é. Se ela te fez essa pergunta, aí sim você está indo para o caminho bem, tá? Um caminho bem, e é o momento de você ir para a fase 3 que é o fechamento, tá? Então a fase 2 nada mais é do que você dar uma esperança para a pessoa falando de acordo com aquilo que fez mais sentido na dor dela, que ela precisa fazer X, Y, Z para ter o resultado. Já vai apresentando mais ou menos como que é teu método, tá? E depois que você apresentou isso, você fala assim, poxa, agora que, né, vamos falar assim na nossa linguagem, você transformou a dor dela em sofrimento, você deu uma nova esperança, você vira para ela e fala assim, cara, vamos junto resolver isso?
Obviamente que ela vai falar para você que sim e vai te perguntar como é que funciona. Aí sim você está apto a ir para a fase 3, que é o all-in, que é o fechamento. Agora eu vou explicar para vocês no próximo vídeo como é que funciona, como que mata a objeção, para vocês entenderem todo esse processo.